Bom dia, espero que todos estejam bem. Essa semana a gente trouxe um tema sobre a questão da busca de novas rotas comerciais. Então a gente vai falar um pouco dessa questão dos homens, não é? Indo em busca de novas terras, de riquezas, de especiarias e vão desbravar o mar. Vão colocar os seus navios e vão viajar. E a gente vai ver alguns motivos que fazem com que esse homem vá em busca dessas novas terras, vá em busca dessas riquezas, né? Das especiarias, das pedras preciosas. Então nós temos, desde o século XIV, a Europa vivia uma grave crise econômica. Então vamos ver o que a Europa estava vivendo para a gente falar nessa questão de crise econômica, principalmente grave. Né? A Guerra dos 100 Anos, as revoltas populares que abalaram os campos e as cidades e a epidemia de peste negra resultaram na queda das taxas demográficas do continente e prejudicaram as atividades comerciais. Então, veja, nós vimos a Guerra dos 100 Anos, que foi entre França e Inglaterra, e vimos que, infelizmente, toda guerra ela traz consequência negativa, né? Principalmente em relação à questão de queixas, quando fala de taxas demográficas, é a população que morre. Revoltas populares, e a gente sabe que revolta também tem um embate, né? É violenta, entram em atritos e terminam tendo mortes também, e destruição, né? Tanto na cidade como no campo. E uma epidemia, a epidemia da peste negra, que vai matar muita gente na Europa. E isso vai trazer, infelizmente, tanto a queda da taxa demográfica, como prejudica a atividade comercial. A retomada do crescimento econômico e populacional e o incremento das atividades comerciais só tiveram início por volta de 1450. Então, a partir de 1450 é que vai tendo uma mudança, né? E vamos tendo uma retomada nessa questão do crescimento. A expansão do comércio, contudo, esbarra na escassez de metais preciosos, já que as minas europeias não eram suficientes para atender à crescente demanda dos metais. Então, a gente tem aqui já aquela questão, né, das monarquias absolutistas, e os reis não têm, né, metal, não têm moeda para fazer com que haja uma expansão nesse comércio. E ele vai ter que ir em busca de metais para poder produzir moeda. E nós temos uma outra dificuldade, que é a questão dos comerciantes europeus que enfrentavam as limitações das rotas comerciais entre a Europa e o Oriente. Então, em 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla e praticamente bloquearam o comércio pelo mar Mediterrâneo, monopolizado anteriormente pelos mercadores de Gênova e Veneza. Então, os italianos, eles monopolizavam aquela área. E aí os turcos, eles vão tomar e são eles que vão mandar. Então, muitos, não é, que viviam na Europa, os portugueses, os espanhóis, que vão ser os primeiros a se lançarem ao mar, eles vão ficar sem passagem para ir buscar essas mercadorias, para ir buscar esses metais. Então, eles vão ter que ir em busca de novos caminhos. Eles vão ser obrigados a começarem a investir nas viagens para que essas pessoas, né, os marinheiros que trabalhavam com essa questão de navegar, e os estudiosos que faziam seus mapas e olhavam as estrelas e tinham toda aquela questão, né, de como é que nós vamos chegar àquele determinado lugar. Os geógrafos se reuniam e ele vai ter que investir agora nessas viagens. Então, diante desse contexto, os europeus viram a necessidade de encontrar uma nova passagem para as Índias,
nome que davam às terras do Oriente, em que se destacavam a China, o Japão e a Índia. O que os atraía para esses locais era a grande oferta de especiarias. Então vamos ver que especiarias são essas, né? Da época: a canela, noz moscada, gengibre, açafrão e pimenta. Era usado para alimentação, né? Já que não existia geladeira, então essas ervas conservavam e davam gostos e sabores a muitas vezes as carnes podres, porque não tinha como conservá-la, então usavam muito essas especiarias. Além de pedras preciosas e outros artigos de luxo muito valorizados no mercado europeu. Aí você tem tapete, você tem a questão de porcelana e vários outros, né, artigos de luxo. E tudo isso eram mercadorias que eram levadas para a Europa e lá eram vendidas. Então, essa expansão marítima vai fazer com que muitos países enriqueçam com essas especiarias. Por isso que eles vão atrás de um novo caminho, já que os turcos eles bloquearam o caminho que eles faziam. Então nós temos, né, em relação ao conteúdo dessa semana, a gente vê como é que se inicia essas rotas marítimas. A gente viu alguns problemas que a Europa enfrentava, eles conseguem retornar, né, a sua expansão, e aí eles esbarram num problema, em outro problema, que era a dificuldade justamente pelos turcos otomanos, e a gente vê que eles vão em busca de uma solução. Então veja que é sempre aquela questão de que você às vezes está numa crise e você precisa pensar, se reorganizar para sair dela. E foi isso que os europeus fizeram, né? Primeiro os portugueses e depois os espanhóis. E aí a gente vai ver por que esses dois países conseguiram se lançar ao mar primeiro do que os outros, tá bom? Eu desejo uma boa semana para vocês. Se cuidem, né? E até a próxima semana. Tchau, tchau.